Bom dia, meus irmãos. Vamos começar a nossa EBD de número 2 no dia de hoje. EBD que tem por título José, quando a adversidade é injustiça. Para nós começarmos a lição de hoje, irmãos, enquanto eu vou mexendo aqui no celular para ver se está tudo direitinho, nós vamos começar com a oração. Aqui para a gente começar a estudar a lição e ler a palavra de Deus. Então vamos começar. Obrigado, Senhor, por esse dia, ó Deus. Abençoe todos que estão aqui acompanhando essa mensagem, ó Pai. Abençoe todos que estão de suas casas, no seu celular, nos seus computadores, ouvindo a Tua palavra, Deus. Que possamos aprender mais e mais de Ti. Que possamos ter mais consciência do que Tu queres para nós, ó Deus. Que possamos aprender mais e mais, especialmente com a vida de José, ó Pai. Que esse estudo seja edificador e que nós possamos corrigir os nossos erros, ó Deus. Que seja dita o que tu queres e não o que eu queiro, ó Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa lição de número 2, que vou repetir o título, diz José, quando a adversidade é a injustiça, tem como base Gênesis 31, de 1 a 50. E outras partes da Bíblia. Como o texto é bem extenso, o bíblico, e também a lição da revista é bem extensa, eu vou passar a história de José e fazer alguns apontamentos específicos sobre o que a lição quer nos dizer hoje. E eu vou também, irmãos, vou dar alguns apontamentos bem pontuais sobre o que a nossa criadora do estudo de hoje quis falar sobre a vida de José. Começando, vamos relembrar quem era José. José era o segundo filho mais jovem de Jacó. E ele era um dos filhos mais achegados ao seu pai. E Jacó era um homem que tinha 12 filhos no total. E ele tinha predileção por José. Na época que tinha José, José era o mais querido. E naquela época, o Jacó foi lá e fez uma túnica para José, uma túnica bem longa, braços longos, que ia até o pé, de várias cores. E com isso nós já podemos observar o primeiro ponto que a lição quer deixar para nós: a existência de certos privilégios, muitos privilégios relacionados a algumas pessoas. No nosso texto bíblico, José tinha diversos privilégios em comparação aos seus irmãos. E esses privilégios, que eram muitas das vezes criados pelo seu pai Jacó, acabou criando um sentimento negativo nos irmãos mais velhos de José. O que acontecia? José era sempre mais querido, recebia a melhor roupa, recebia os melhores presentes do pai, e isso criava um sentimento negativo com seus outros irmãos, e que acabou criando um desejo desses outros irmãos de sumirem com José. Então nós podemos perceber que existem privilégios que infelizmente trazem contenda na família, ou seja, na nossa família, ou por exemplo na família de Deus, que é a nossa igreja. Por exemplo, quando a gente percebe que algumas coisas dentro da nossa igreja têm alguns privilégios, alguma pessoa que sempre está dirigindo um culto, às vezes está sempre pregando, às vezes a pessoa pode achar assim que a pessoa é privilegiada, mas muitas vezes não é por culpa do líder, do pai, ou da pessoa que tem certos privilégios, mas é porque a pessoa acaba sendo sempre se pegando à frente e aparecendo para fazer o serviço, acaba que ela sempre aparece fazendo, refazendo, está lá de novo, está mais uma vez, e acaba criando uma espécie de criação de privilégios. Isso acaba criando um sentimento negativo com outras pessoas. Então a gente pode ver que naquela época, Jacó não se atentou muito a esses privilégios que ele deixava escancarado para os seus outros filhos, e o próprio Jacó acabou criando essa inimizade entre o José, que era o irmão mais novo, contra os seus outros 10 irmãos. E com isso, nós podemos também perceber que Jacó, como líder, falhou em aconselhar o seu filho e quebrar esse sentimento negativo. Tanto que, se os irmãos forem ler um texto bíblico, e eu aconselho que os irmãos leiam, no decorrer do texto, o José muitas vezes tinha sonhos que ele falava que os irmãos iriam se prostrar diante dele. Os irmãos e o próprio Jacó, o pai e a mãe, iriam se prostrar.
Então, além de ter aqueles privilégios escancarados de Jacó com seu filho José, também tinha essa autoconfiança exacerbada de José. José se sentia superior, ele achava, ele tinha certeza que ele era mais que os irmãos. E o Jacó ajudava nesse sentimento. Então, podemos perceber mais uma coisa, além dos privilégios que Jacó deixava escancarado, que ele tinha por José, e também podemos perceber a ingenuidade de José de falar tudo que ele estava passando de maneira aberta com os irmãos que já tinham um sentimento negativo. Infelizmente, nessa situação, faltou um pouco de discernimento a Jacó em instruir o seu filho. Então podemos observar que muitas das vezes a nossa ingenuidade acaba minando a nossa relação com outras pessoas que são próximo de nós. O próprio texto diz assim, ó, José era autoconfiante em excesso. Sua autoconfiança aumentada pelo fato de ser o filho predileto de Jacó e conhecer o desejo de Deus para sua vida, era insuportável para os seus 10 irmãos mais velhos, que por fim conspiraram contra ele. Continuando a história, quando os irmãos não aguentavam mais essa situação de predileção pelo José, e também o José ser ingênuo e sempre falar que um dia os irmãos se prostrariam diante dele, os irmãos resolveram, vamos dar um fim em José. Então, em tese, sequestraram o José e a princípio eles iriam matar o José. Só que um dos irmãos falou, não mata o menino, deixa ele no poço. O intuito desse irmão era depois que os irmãos se acalmassem, ele pegaria o José e levaria de volta para o seu pai. Só que nesse meio tempo, os outros irmãos resolveram vender José como escravo. E José foi vendido como escravo por causa dessa contenda entre os irmãos, que era, repetindo, a predileção de José, de Jacó por José, e o fato de José sempre ser muito autoconfiante e sempre dizer que os irmãos e a família dele iriam se prostrar sobre ele. Podemos observar que tem alguns pontos de ingenuidade de José e de erro de Jacó, mas nada justifica o fato dos irmãos terem vendido o seu irmão mais novo como escravo, o que demonstra que nós podemos observar a grande injustiça que aconteceu com José. Mas muito embora essa injustiça esteja absurda, muito grande, José continuou sendo uma pessoa boa, de bom coração, e com o passar do tempo foi observando seus erros, os erros de sua família e se adequando melhor ainda ao que Deus queria para ele. Então podemos observar a primeira injustiça na vida de José é a injustiça na sua própria família, que é o título do tópico 1, que tem um belo parágrafo que diz o seguinte: a maioria das túnicas ia até os joelhos, as mangas eram curtas e era apenas de uma cor. Já a túnica de José provavelmente era do tipo utilizado pela realeza, o que comprova de maneira mais pontual ainda essa predileção e injustiça na família. Como Jacó dava muito mais presentes a José e tratava ele de uma maneira muito especial, acabou criando uma injustiça para os seus outros irmãos, que também eram filhos de Jacó e também mereciam o melhor de seu pai. Mas acabou que esse amor excessivo de Jacó acabou criando essa injustiça na visão dos irmãos. Então, muitas das vezes a gente percebe que existe injustiça, no caso tem injustiça para José e para com os irmãos. Então, além dessa injustiça na família, depois de ser vendido, José também teve injustiça no seu trabalho. Depois que José foi vendido como escravo, ele foi para o Egito e acabou trabalhando na casa de um soldado de alta patente chamado Potifar. Ele começou a trabalhar, ele sempre fazia o seu melhor, ele sempre fazia o máximo que ele podia, com amor e com zelo, mesmo sendo escravo. Ele não deixou de ser escravo por ser tão bom, ele continuou escravo, mas por ele sempre fazer o seu melhor e continuar sempre ajudando o seu senhorio, que era Potifar, Potifar foi lá e honrou o José com a administração de todos os seus bens. Todos, com exceção de qualquer coisa relacionada à sua esposa, a esposa de Potifar. Contudo, a esposa de Potifar, vendo José que ele era um rapaz bonito, forte, quis se deitar com José. Mas José foi lá e disse não. José conseguiu
sair das garras da esposa de Potifar. Porém, a esposa de Potifar, vendo que ela não ia conseguir nada com José, que ela tinha o desejo de possuir José, ela falou e criou uma mentira, dizendo que José tentou se aproveitar dela. Então, além de ter injustiça na família, José também sofreu com injustiça no seu trabalho. E tem um ponto específico nesse tópico 2 que diz o seguinte: José foi absurdamente injustiçado ao ser acusado pela esposa de Potifar de assédio sexual. José age com integridade diante do Senhor e diante de Deus. Por que isso, irmãos? Porque José negou qualquer investida da mulher de Potifar. E como no começo da lição eu falei que José era novo, ingênuo em falar muitas coisas, José, nesse momento aqui, com a esposa de Potifar, José já era mais velho, já estava mais experiente, já tinha trabalhado, já tinha prestado atenção no que ele errou no passado e não errou agora, porque ele sabia que estava tendo injustiçado, porém ficou quieto e aceitou a sua colocação na prisão. E tem mais um tópico interessante nesse tópico 2. Temos um parágrafo interessante, que diz o seguinte: ao colocar o nosso coração em Deus e ter sempre intenções puras, somos capazes de administrar as frustrações e redirecionar a vida. Com a experiência e com experiência de vida e com a melhor aproximação de Deus, José soube lidar com as frustrações. Ele sempre guardou que os irmãos tinham feito com ele, porque ele nunca esqueceu, porém ele nunca guardou mágoas dos seus irmãos. E ele não criou ódio dos seus irmãos, nunca procurou vingança. E com isso ele conseguiu lidar com as frustrações de estar tirado do convívio com sua família, com seu pai, depois ser injustiçado no seu trabalho, ser falsamente acusado de um crime que ele não cometeu. E também depois de ser jogado na prisão, que ele fez isso tudo, porque ele ainda assim continuou honrando a Deus, mesmo vivendo uma sequência de injustiças na sua vida. Então nós podemos aprender de mais uma coisa, além de termos possivelmente injustiça no trabalho, na nossa família, quando nós procuramos mais e mais a Deus, não significa que essas injustiças vão parar. Elas podem continuar, como continuaram na vida de José. Porque José ficou preso mais ou menos por 2 anos. Então ele era criança, ele foi vendido pelos irmãos, virou escravo, ficou na escravidão e depois foi preso por pelo menos 2 anos. Então podemos pegar um tópico, umas 3 linhas aqui do tópico 2 que vai coroar esse final. Olha só. Mesmo os santos mais fiéis poderão colher relativamente pouco fruto do seu trabalho. Ou seja, muito embora José continuasse um homem que fosse temente a Deus e seguisse os ensinamentos de Deus, a recompensa não era imediata. Ele sofreu bastante, ele foi injustiçado, mas mesmo assim ele não abandonou os ensinamentos de Cristo. Mas, continuando a história, José estava na prisão e teve a oportunidade de interpretar sonhos de 2 pessoas que também estavam na prisão. Porém, como eu já disse há um pouco tempo, José já estava mais experiente e estava um pouquinho melhor, sabendo lidar com as adversidades da sua vida. Então, quando ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos na prisão, a primeira coisa que José fez foi afastar a qualidade de interpretações de si, e falou que quem era capaz de interpretar sonho era Deus, que ele no máximo ia ser só a boca de Deus, um intérprete, um meio para chegar a um determinado fim. Com isso, podemos perceber que José foi, além de paciente, ele foi muito sábio nesse momento, que ele deixou aquela arrogância, aquela confiança exacerbada que ele tinha quando era mais novo, ele passou a ser mais humilde, e com isso ele começou a ser recompensado. Porém, muito embora ele já tenha melhorado, consertado os seus defeitos, ele ainda foi injustiçado mais uma vez, porque ao interpretar um dos sonhos do copeiro, que depois foi regenerado ao seu cargo, que voltou a servir vinho ao faraó, esse copeiro esqueceu de José. Por mais uma vez, José foi esquecido. Além de ser injustiçado na sua família e no seu trabalho, ele foi injustiçado por uma pessoa que ele ajudou. Pela terceira vez, ele foi injustiçado na sua vida.
e podemos ver o seguinte, no tópico 3. José ficou na prisão durante 2 anos até entrar na presença de Faraó. Deu o melhor de si em cada tarefa realizada. Sua disposição de atitude positiva logo foram percebidos pelo carcereiro Mor, que o promoveu administrador da prisão. Ou seja, nesse meio tempo, com todas essas adversidades, José não abandonou o seu espírito reto e continuou uma pessoa boa e que segue os ensinamentos de Deus. Mesmo sendo injustiçado por pelo menos 3 vezes, que nós já percebemos aqui no texto, ele continuou seguindo os ensinamentos de Deus e foi recomeçado mais uma vez. Na primeira que ele tinha ganhado a administração de todos os bens de Potifar. Aí depois ele virou carcereiro mor da prisão. Mas mesmo assim ele continuava preso e ficou lá pelo menos 2 anos. Depois de um certo tempo, o carcereiro mor, o faraó, teve sonhos que ninguém conseguia interpretar, e o carcereiro mor e o copeiro finalmente lembrou de José e chamou José para interpretar o sonho de Faraó. E por mais uma vez, José deixa claro que quem iria interpretar o sonho era Deus, que não era ele. Ele, no máximo, seria um meio para alcançar um determinado fim. Podemos observar isso nesse seguinte tópico, que está no tópico 3 da nossa lição. Quando o assunto eram os sonhos, José voltava a atenção de todos para Deus. Em vez de usar a situação para fazer-se grande, ele transformou os sonhos em poderosos testemunhos do Senhor. Quando finalmente José entendeu que ele era apenas um servo na mão do Senhor, as coisas começaram a mudar na vida de José. O primeiro erro que aconteceu na vida dele, de ele ser muito autoconfiante, agora, neste momento, quando ele foi interpretar os sonhos de Faraó, podemos observar que ele já se redimiu desse erro, ele já corrigiu o que estava errado na sua vida. E na nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Muitas vezes nós queremos muito ter razão, nós queremos ter a razão de sempre querer estar certo, mas algumas vezes a gente acaba que tem que perceber que nós erramos e não podemos continuar dessa forma. E quando a gente conserta o que estava equivocado na nossa vida, as coisas começam a se encaixar, as coisas começam a continuar melhor, as coisas começam a florir na nossa vida, as adversidades vão passando, a gente vai lidando com a frustração, e depois que a gente vai ajeitando o que precisa ajeitar, nas mãos de Deus tudo vai continuar para o caminho correto. O nosso estudo diz que José estava com Deus e José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Tomar a honra para nós é uma forma de roubar a honra de Deus. Ou seja, devemos dar sempre a honra ao nosso Deus. Nós não somos donos de nada. Deus é dono de tudo e Ele tão somente nos usa para que possamos alcançar um determinado fim. No caso aqui de José, era tocar o coração de Faraó. E o que acabou acontecendo? O coração de Faraó foi tocado e Faraó deu o título de governador a José, que ele passou a administrar todo o Egito. Então podemos observar que aquele que foi injustiçado na sua família, injustiçado no seu trabalho, que foi injustiçado por um amigo que ele ajudou na prisão, agora começa a ser honrado por Deus depois de todas essas adversidades. O que observamos que temos que ter paciência, saber lidar com a frustração e sempre dar glórias ao nosso Deus, independente da adversidade que tenhamos na nossa vida. Nossa lição diz o seguinte: quando os outros intentarem mal contra você, lembre-se que eles são apenas ferramentas de Deus. José foi rejeitado, sequestrado, escravizado e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis para com ele, José graciosamente os perdoou. Continuando a história, irmãos, depois que José virou governador do Egito, e interpretou os sonhos de Faraó, que seriam um período de 7 anos de fartura e 7 anos de seca. No período de 7 anos de fartura, José acumulou todos os grãos e possíveis comidas para que pudessem saciar a população do Egito nos 7 anos de fome. Então, quando chegou esse momento de 7 anos de fome, as pessoas que moravam mais ao redor do Egito, onde estava a administração do faraó,
tinham que se chegar diante do governador chamado José para poder receber uma comida para não morrer de fome. E o que aconteceu? Nesses 7 anos de fome, quem teve que ir para o Egito pedir comida para não morrer de fome foram os irmãos de José. E quando eles chegaram lá, aquela promessa que foi feita no começo aconteceu. Os irmãos de José tiveram que se prostrar diante dele para pedir comida para não morrer de fome. E o que aconteceu? Que nenhum dos irmãos de José reconheceu o seu irmão mais novo. Porém, José reconheceu eles. E José foi e perdoou os seus irmãos ali de todo o mal que tinham feito. E pediu que também que os irmãos e o pai viessem para o Egito para que morassem perto de Jacó, perto de José. Então, podemos observar que além de ser injustiçado várias vezes na sua vida e consertar um erro que estava lá no começo da sua vida, que ele percebeu na sua caminhada e corrigiu, José continuava uma pessoa de coração íntegro e não guardava nenhuma mágoa. Muitas das vezes é muito difícil a gente não guardar um pouquinho de uma mágoa, às vezes um ressentimento com determinada pessoa. Seja uma coisa muito grave ou uma coisa bem simples. O ser humano é falho. O ser humano é falho nesse sentido. Ele deixa muito a desejar. Mas temos que aprender com José, que foi injustiçado por vários anos da sua vida. Pelo menos 12 anos da vida de José. José passou muita dificuldade como escravo, como preso e como antes de ser governador do Egito. Então, se tivermos paciência, honrarmos a Deus e corrigirmos os nossos defeitos, que todos nós temos um defeito, que nós devemos ser corrigidos, podemos ser honrados por Deus em todas as nossas adversidades. Continuando um pouquinho mais a história, irmãos. Depois de se estabelecerem no Egito, Jacó e os seus outros filhos, com a morte de Jacó, os irmãos mais velhos de José ficaram com medo. Pensaram, olha, agora que meu pai morreu, agora sim José vai se vingar da gente. Ele só estava esperando o nosso pai morrer e agora sim ele vai se vingar do que nós fizemos com ele. E vendo esse temor dos irmãos, José foi para com eles e falou assim, não, meus irmãos, eu não vou me vingar com vocês. Vocês estão protegidos aqui comigo, vocês serão amados, serão parte de mim aqui no Egito, vocês estão sob minha proteção. Podemos observar que o perdão de José foi completo, não teve qualquer ressentimento, ele perdoou e esqueceu. Do mesmo jeito que Deus faz com a gente, nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias, porém Deus é grande e sempre nos perdoa e esquece, joga os nossos pecados no mar do esquecimento, porque Ele é grande e Ele quer que nós melhoremos a cada dia. Então nós temos que seguir o exemplo de José e o exemplo que Deus nos dá, de sempre tentar melhorar a cada dia, esquecer os nossos problemas, as nossas adversidades e perdoar quem precisamos perdoar. Que esse sentimento negativo, irmão, só vai fazer mal para a gente. E que Deus não quer isso. Deus mostra todo dia que Ele é misericordioso e perdoa os nossos pecados. Então, nós que somos pecadores, somos o pó, somos o pior que pode existir, e Deus mesmo assim nos perdoa, nós podemos perdoar. Às vezes o nosso irmão, que às vezes fala uma palavra mais ríspida com a gente, podemos perdoar um amigo que às vezes falha com a gente em algum determinado momento da nossa vida. E com isso podemos melhorar e seguir mais e mais os ensinamentos de Deus. No final, no tópico para pensar em agir, temos um importante recado da nossa preletora que criou essa lição, que diz o seguinte: o importante não são as adversidades ou a injustiça da vida, mas é a atitude com relação a elas. Nós devemos tomar uma atitude, se nós vamos reclamar e desistir, ou se nós vamos tentar corrigir o nosso erro, tentar aprender com essa adversidade e tentar melhorar na nossa vida, no nosso caminho com Jesus. Então, com isso, irmãos, eu encerro mais ou menos aqui a nossa lição. A revista tem pelo menos 6 páginas aí para os irmãos lerem e complementarem o estudo. Os irmãos também lerem o versículo da Bíblia, os versículos da Bíblia, que são bastantes, são bem extensos, a história é bem mais complexa. A história é bem mais completa, bem mais complexa, bem maior, que eu indico até os irmãos para lerem. Junto com a revista, eu aqui só fiz uma pincelada para nós podermos aprender com os principais pontos na vida de José. Então,
devemos deixar gravar no nosso coração hoje. José saiu de uma criança ingênua e se tornou o braço direito do maior império do tempo dele. Isso tudo com paciência, resiliência e sabedoria. Então, irmãos, que possamos aprender mais e mais com José e que possamos levar isso para a nossa vida. Então, irmãos, eu estou orando para nós encerrarmos a nossa lição de hoje. Obrigado, Senhor, por esse dia, ó Pai. Obrigado por tudo que Tu tem dito no nosso coração, ó Deus. Obrigado por tudo que tem feito em minha vida, Pai. Abençoe essa lição, Senhor, que chegue no coração de todos os ouvintes, ó Pai, que possamos aprender mais e mais com a vida de José e com os exemplos que nós temos na Bíblia, Deus. Obrigado por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a atenção dos irmãos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.